Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Medeiros, sou cirurgião geral, esse é o canal do Cirurgia Já e hoje a gente está inaugurando uma nova modalidade de entrevistas nesse formato podcast para ficar mais descontraído, para a gente ficar mais à vontade para falar sobre temas da cirurgia, sobre temas do mundo do centro cirúrgico e hoje a gente está aqui recebendo nesse nosso primeiro tipo de programa, nosso primeiro podcast aí de Cirurgia Já, a nossa doutora Gisele Barbosa, nossa amiga aí de muitos anos de faculdade, anestesista, super mãe e agora antenada aí nas redes sociais. E aí a gente vai deixar agora que ela se apresente. Gisele, seja bem-vinda, obrigado por aceitar esse desafio, você que está entrando no mundo digital. E eu sei que você ainda está um pouco tímida, também fui assim, também sou assim ainda, mas me fala um pouco mais de você, me fala da tua formação. A gente se complementa, eu sou cirurgião, você é anestesista, mas me fala aí como é que é a doutora Gisele Barbosa. Oi, obrigada pelo convite, é uma honra participar. Eu sou Gisele Barbosa, médica anestesiologista, formada pela Bahia e estou aqui em Fortaleza atuando na área tanto de cirurgia geral, como obstetrícia, como cirurgia em criança também. Que massa. Gisele, então vamos começar logo pelo tema que a gente estava discutindo, né? A gente, como cirurgião, a gente faz as visitas pré-operatórias, a gente faz a nossa jornada cirúrgica com os exames, com a avaliação do paciente, exame físico. E como é a jornada do anestesista? Como é que funciona para o paciente? Ele vai conhecer o anestesista quando? Como é que tu se apresenta para o paciente? Me conta aí como é que a gente estava conversando. Todo paciente que vai ser submetido a qualquer procedimento cirúrgico, desde baixa complexidade a alta complexidade, é mandatório ele ser avaliado por um anestesista, porque existem algumas condições de base do paciente que precisam de um planejamento melhor para a gente planejar a anestesia dele para diminuir riscos, né? Quando a gente fala de anestesia, a gente fala em planejamento e diminuir risco. Então, desde a consulta à beira-leito, no momento que o paciente se interna, ou previamente num ambulatório, que a gente consegue também avaliar esse paciente. É de bom tom que ele seja avaliado pelo anestesista antes do procedimento cirúrgico, seja de baixo risco ou de alta complexidade. Perfeito. E me fala o que seria um baixo risco e uma alta complexidade para quem está ouvindo a gente entender. A gente pode classificar em baixo e alto risco, tanto em relação às próprias doenças de base do paciente, por exemplo, um paciente que pratica atividade física, que alimenta-se bem, que não tem nenhuma doença diagnosticada, é um paciente que não tem fatores de risco para uma complicação maior na cirurgia. Ou em relação ao próprio porte cirúrgico. Uma cirurgia de hérnia inguinal ou umbilical, teoricamente, é uma cirurgia de baixo risco. Uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, são cirurgias que, pela sua natureza, aumenta a chance de ter algum tipo de complicação. Então, a gente vai classificar nesse somatório tanto o porte cirúrgico quanto as características que o paciente carrega. Entendi. E Gisele, quando a gente fala, né, o consultório do doutor fulano, o voo pro doutor Cicrano, doutora Beltrana, todo mundo imagina uma sala, né, que vai ter uma sua plaquinha lá na porta, com sua mesinha de atendimento. Como é essa rotina do anestesista, já que ele não tem um consultório fixo? Ou que às vezes agora já tem. Me conta aí como é que então, para o paciente entender, eu vou visitar o anestesista onde, se ele não tem consultório, me fala como é isso. Muitos anestesistas têm seu próprio consultório, a nossa cooperativa também disponibiliza esse tipo de consultório e algumas plataformas também têm. O que é que a gente pode fazer? Naquele anestesiologista que não tem o consultório, ele pode fazer essa visita à beira-leito. A única regra é que o paciente seja visto, avaliado. Então, se ele se internou para a cirurgia naquele mesmo dia, ele pode ser visto pelo anestesiologista, não necessariamente o mesmo que vai fazer a anestesia naquele mesmo dia da cirurgia. Aí, o importante é a avaliação. Entendi. E a gente bate muito isso na nossa plataforma, de que realmente a gente preza pela segurança do paciente, e isso faz parte do processo de segurança cirúrgico. Claro que, como todo na medicina, não existe o 100%, a gente tenta diminuir os riscos, e a visita para anestésica também é para diminuir o risco, mas, consequentemente, pode existir um risco. E muita coisa que a gente recebe, Gisele, é que na época da pandemia, a questão da intubação, isso gerou muito um trauma nas pessoas de não quererem ser intubadas. Porque, devido ao Covid, quem era intubado não voltava, ficava aquele receio. E aí me conta, como é, e eu sempre falo, olha, anestesia geral é um procedimento seguro, é um procedimento muito bem estudado, mas me conta, o que é que vocês falam para os pacientes para resguardar e falar que realmente a anestesia geral é segura? O médico anestesiologista, durante a pandemia, ele foi tido como um dos heróis, assim como algumas outras classes, né, médicas, porque a gente foi
um instrumento utilizado para ajudar nas intubações. Tem males que, entre aspas, vêm para bem, então a gente aprimorou muito técnica, a gente estudou muito. Em períodos de guerra, a ciência, a medicina se desenvolve muito. E não foi diferente com a anestesia, né? A anestesia vem da antiguidade. Antigamente se fazia com éter, hipnose, compressas de gelo, tudo numa técnica para tentar diminuir a dor e o sofrimento do paciente para ele tolerar o procedimento. A anestesia geral é uma evolução desse processo. Todo procedimento tem risco? Tem risco, mas hoje em dia a anestesia geral é considerado um procedimento seguro, porque a gente vai estar monitorizando aquele paciente durante todo o processo. É muito investido hoje em dia na anestesia, muito investido. São equipamentos que servem para monitorizar os sinais vitais durante todo o processo. Então, a anestesia geral, ela vem no intuito do paciente tolerar o procedimento cirúrgico. Ele vai estar dormindo, ele vai estar inconsciente, ele vai estar imóvel e ele não vai sentir dor. Então, são os pilares da anestesia geral, né? Para que o paciente, por exemplo, vá ser submetido a uma cirurgia de colecistectomia, retirada da vesícula, e ele não sinta dor. Ele não vai lembrar daquele procedimento, ele não vai saber o que é que os médicos estão conversando, ele não vai sentir dor daquilo ali. Ele vai estar numa anestesia geral, monitorizado por um médico, que é o anjo da guarda dele naquele procedimento. Ele está lá para isso, cuidar e zelar do paciente. Então, você que está escutando a gente, pessoal, a intubação faz parte da anestesia geral. E por que, Gisele, explica que a intubação faz parte da anestesia geral? Quando a gente faz uma anestesia geral, por exemplo, para uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia por vídeo, a gente precisa deixar que o paciente fique inconsciente. E, dependendo do nível anestésico, ele vai parar de respirar espontaneamente. Então, eu preciso de uma máquina que possa respirar por ele. Então, a intubação, passar o tubinho pela garganta, serve como um artifício de eu poder conectar o paciente a essa máquina e ela ficar respirando por ele durante o procedimento. Então, por isso é necessário a intubação, porque eu preciso gerar essa ventilação artificial, né? Entendi. Então, é muito comum, Gisele, você não sabe assim, o quanto a gente escuta. Doutor, eu prefiro não ser intubado. E a gente tem todo esse trabalho de conscientização, esse trabalho de educação, de mostrar para o paciente que é seguro, que a técnica minimamente invasiva muitas vezes necessita da intubação, porque a gente necessita da anestesia geral para fazer as videolaparoscopias, e a gente vai naquele trabalho de orientar o paciente, de bater nessa tecla, de que realmente ele precisa para ter a melhor solução cirúrgica para ele. Dá para entender o medo, porque por muito tempo aquilo ali foi trabalhado de maneira negativa, né? Mas isso há muito tempo atrás. A pandemia associou negativamente porque a gente teve muitos óbitos, mas não necessariamente pela técnica da intubação, pela gravidade da doença. São coisas diferentes. Então, tudo que é novo ou que teve esse estigma associado traz medo. Eu totalmente compreendo. Mas a anestesia hoje em dia, assim como a aviação, são coisas extremamente estudadas e muito investimento nisso. Então, os riscos hoje em dia são muito minimizados. Exatamente pela presença de um profissional durante todo o procedimento, pela presença de equipamentos nas salas que fazem essa monitorização dos sinais vitais. Então, o medo, ele é real, ele é válido, mas ele não pode te paralisar de fazer um procedimento minimamente invasivo que vai te trazer uma melhor recuperação no pós-operatório e melhorar a sua qualidade de vida, entendeu? E tu falou da aviação, eu me lembrei agora, a gente na cirurgia, a gente tem o checklist de cirurgia segura. Algumas perguntas, né, o roteiro que o pessoal da enfermagem faz antes de começar o procedimento cirúrgico e que é muito parecido com o checklist da aviação, onde ele começa desde um simples fato, que às vezes parece redundante, onde a gente começa pela identificação do paciente e muitas vezes a gente não entende quem está olhando de fora, como é que ele está perguntando o nome do paciente que está em sala. Né? Aquilo ali é um protocolo de segurança, bem como perguntar a lateralidade. Então, a gente vai seguindo um roteiro, né, de saber qual é a cirurgia que a gente faz, saber qual é o material que vai ser utilizado. É igual um avião, quando vai decolar, né, você fez agora realmente esse paralelo, lá em cima ele precisa saber a altitude, plano de voo, ele não pode ficar parando no meio do caminho perguntando informação ou dando marcha ré. Né? Então, realmente, o plano de voo parece muito com a cirurgia. E na anestesia, qual é o teu plano de voo quando tu começa um procedimento cirúrgico? Primeiro, o anestesista normalmente é sempre o primeiro a chegar no centro cirúrgico, porque a primeira... Isso é verdade, hein? Isso é verdade. E o último a sair.
É verdade também. Porque a primeira parte do nosso processo é conhecer o paciente. Então, você está com o seu paciente, a cirurgia indicada, eu vou conhecer aquele paciente. É seu José, tantos anos, tem pressão alta, diabetes, vai fazer uma cirurgia de vesícula. Então, eu vou planejar para aquele paciente a anestesia dele. Ela vai envolver tanto o procedimento cirúrgico que ele vai fazer, como a análise das comorbidades que ele tem. Eu vou avaliar a via aérea dele, ver se ele tem algum estigma, alguma alteração que possa me dificultar uma intubação, por exemplo, para eu ter o material necessário disponível naquele momento. A gente não trabalha no e se. E se acontecer isso, eu penso no que eu vou fazer. Anestesia é igual a planejamento. A gente não brinca com risco. Então, o primeiro passo é conhecer o paciente. Depois que eu definir o que é que eu vou fazer, qual é a abordagem que eu vou usar, eu vou para o centro cirúrgico organizar meu material de anestesia. Checar o carrinho de anestesia, checar o nível dos gases, checar a lâmina, organizar a sala para o paciente, deixar na temperatura adequada. Esse é o primeiro passo do checklist. Depois que o paciente entra em sala cirúrgica, aí a gente vive um checklist único da cirurgia segura. Equipe de enfermagem, equipe de cirurgião, os circulantes, os instrumentadores e o anestesista. Todo mundo tem seu papel no checklist de cirurgia segura. E logo depois a gente começa a anestesia em si, né? Ei, Gisele, tu falou agora uma coisa que eu me lembrei, já entrando no próximo assunto, que é os mitos, né? A gente tem muito aqui no Brasil a cultura da perereca. Perereca, para quem tá ouvindo a gente, é as dentaduras, né? Que a gente pede pro paciente retirar, para ir pra cirurgia. E explica para quem tá em casa, que às vezes não entende, aquele acompanhante, por que eu tô segurando aqui a dentadura da minha avó que vai pra cirurgia? Por que a gente tem que pedir para tirar as dentaduras, Gisele? A gente tem que pedir para tirar todo tipo de órtese, prótese, assim que não seja fixa, e adornos, por segurança. Em relação à prótese dentária, quando a gente vai fazer o movimento de laringoscopia, o que é colocar o aparelhinho que a gente usa para fazer a intubação, a gente não pode ter na boca do paciente a prótese, porque ela acidentalmente pode ser desviada e cair tanto na via aérea ou no esôfago e estômago, enfim. Então, para evitar possíveis complicações catastróficas, é aconselhado retirar, e isso é checado tanto pelo anestesista quanto pela equipe de enfermagem do hospital antes de entrar na sala de cirurgia. É obrigatório. Exato. Então, cílios postiços te atrapalham? Cílios, quando é aquele... tem um Fio tipo a de fio. fio a fio. Existe risco de queimadura. Então, o ideal é que não se faça. O uso, se for uma cirurgia de emergência, de urgência, não tem muito o que fazer. A gente pesa o risco-benefício. Cirurgia eletiva, eu aconselho a retirar, porque existem trabalhos publicados, relatos de casos publicados de queimadura facial. Então, não vale a pena correr o risco. Unhas, porcelana te atrapalham? A unha, ela algumas vezes pode atrapalhar em relação a pegar o sinal do oxímetro de pulso. Tanto unha postiça, porcelana, quanto esmaltes escuros. Então, eu tenho até removedor na minha bolsinha, no meu kit, porque às vezes uma unha vermelha, vinho, pode atrapalhar e a gente tem que tirar mesmo. Perfeito. Ontem, inclusive, um paciente passou despercebido e entrou no centro cirúrgico, numa cirurgia minha, por sinal, com uma pulseira no pé, no tornozelo, ninguém percebeu, e ele também não lembrou, de nylon com uns cordãozinhos, como se fosse aqueles artesanatos de praia, e todo mundo perguntou se tinha que tirar. E tem que tirar, porque por causa do fio de nylon ele pode garrotear ali, né, por causa da energia que a gente usa, já não é mais da anestesia, então a gente usa a energia monopolar, que é uma energia que sai de um gerador, cauteriza o paciente e ele só tem um fluxo. Então esse fluxo ele pode ir para o fio de nylon, que é o cordãozinho da pulseira, e aquilo ali fazer um acidente. Então vejam os detalhes desse nosso plano de voo que a gente está falando na cirurgia. Que muitas vezes a gente banaliza a cirurgia, isso é verdade, né? Hoje cirurgia está tão acessível que termina a ser banal. Ah, eu estou indo próxima semana ali, vou fazer uma tudectomia ali na plástica, eu vou ali fazer um preenchimento, eu vou ali fazer alguma coisa que envolve anestesia, então banalizou. Só que existe um plano de voo, a gente tem que checar desde o cílio da paciente, a unha, a pulseira, a prótese dentária. Então, olha a quantidade de riqueza que a gente tem que saber para diminuir ou exaurir os riscos. Com certeza. Segurança é primordial.
Você, no começo, você tá super animado. Ah, vou ali me submeter à minha cirurgia, vou resolver minha dor da vesícula que está me incomodando há anos e agora eu tive coragem de fazer. Mas isso não pode vir na frente da segurança. A gente tem que diminuir qualquer tipo de risco. Se são fatores que a gente pode modificar, a gente vai modificar, até porque são cirurgias eletivas. Então, o anestesista é chato, o cirurgião é chato. Não, eles estão zelando pela sua segurança. Porque a partir do momento que você decide entrar na sala de cirurgia, você está na minha mão. Eu sou seu anjo da guarda. Eu lhe boto para dormir, eu lhe boto para acordar. Eu tenho que lhe devolver para alguém que lhe ama. Então, eu não vou colocar você em risco em momento nenhum. Exato. E olha a importância da comunicação. A gente está falando agora de comunicação do paciente, porque eu aprendi uma frase que me norteia. Tudo que é dito antes é combinado. Tudo que é dito depois é uma desculpa. Então, eu não disse para o paciente que podia acontecer aquilo e aconteceu. Eu vou explicar agora. Você está indo lá dando desculpa. Então, assim, se a gente conseguir comunicar muito bem antes, a gente diminui problemas, né, judiciais, problemas não amigáveis com o paciente, porque foi tudo combinado antes, tem termo cirúrgico e por aí vai. Exatamente, isso é a importância do termo cirúrgico e da avaliação pré-anestésica. Exatamente. Você tem que saber para onde é que você está indo e o que pode acontecer. Né? Os riscos, eles existem, são minimizados com a segurança, com o plano de voo que a gente faz, mas eles existem. Né? Então, por isso a importância da aplicação do termo anestésico e cirúrgico e a conversa pré-anestésica, para você saber o que vai acontecer com você. Né? Exato. Então, como a gente banalizou muito a realização das cirurgias, faz demais, né? E às vezes o paciente acha que não existe riscos. Mas, pelo contrário, existem riscos. A medicina e a cirurgia não é uma ciência exata, igual a engenharia, a matemática. Né? Na medicina pode acontecer intercorrências que muitas vezes os pacientes ficam sem entender. E a gente também, né? A natureza é algo realmente, às vezes, indecifrável. O paciente pode não ter nenhuma comorbidade, pode acontecer um evento adverso com ele. Né? Mas é importante demais a gente fazer esse plano de voo para não ocorrer esse risco. E uma das coisas que eu percebo que vocês fazem muito, pessoal da anestesia, é essa comunicação no intraoperatório. Olha, agora eu vou fazer esse procedimento. Né? Enquanto o paciente está acordado, agora eu vou colocar uma agulha em tal local, agora eu vou colocar isso aqui nas suas costas. Qual é a vantagem na prática de você explicar tanto aquilo que tu está fazendo? Pensa assim, Eduardo. A pessoa está indo para um centro cirúrgico, que é um ambiente, para a grande maioria das pessoas, novo. Um ambiente desconhecido. Tá com medo. Porque é algo, tudo que é novo, que a gente não conhece, a gente tem medo. Mesmo que a gente esteja certeza daquela decisão, vou fazer minha cirurgia porque vai ser melhor para mim, é algo novo. Você vai, entra num ambiente que ele só te conhece ou só conhece o anestesista, 2 pessoas da equipe, numa sala com várias pessoas. Normalmente, centro cirúrgico é um ambiente frio. Então, você entra naquele ambiente que você não está acostumado para fazer um procedimento que é necessário, mas que dá um medo. Então, se eu tenho uma pessoa ali que eu posso me apoiar, me segurar, que ela está me avisando o próximo passo, é quase uma ansiólise. É quase uma medicação para acalmar a pessoa, relaxar e se permitir ser tratada, ser cuidada. Então, toda vez que meu paciente entra na sala, que ele já me conhece, porque eu passei para conversar com ele antes, ali naquela antessala do centro cirúrgico, eu vou contando cada passo. Ele entra na sala, o senhor vai deitar numa mesa cirúrgica, a gente vai colocar um lençol por cima do senhor, sua privacidade, seu corpo vai ser preservado. Eu vou pegar um acesso, que através desse acesso, uma veia que a gente funciona, que eu vou fazer uma medicação. Essa medicação pode dar uma certa tontura, é natural da medicação, mas vai lhe dar coragem. É assim que eu brinco com meus pacientes. E dependendo do tipo de cirurgia, vai ser uma anestesia ou a hack ou uma anestesia geral. Por exemplo, se for uma hack, como você citou, o paciente vai estar sentado. Eu vou ter que colocar uma agulhinha bem fininha nas costas dele. Mas aquilo pode dar medo, porque ele está de costas para mim. Então, se eu aviso, vou passar um líquido gelado nas suas costas agora que é para limpar. Logo em seguida, eu vou fazer uma agulha bem fininha nas suas costas e logo depois vai sentir uma anestesia nas pernas. Depois disso tudo, acabou. O senhor vai dormir e o doutor Eduardo vai começar essa cirurgia. É muito mais tranquilo ele passar por esse processo do que ele chegar na sala, ninguém falar o que ele vai acontecer e eu ir só fazendo mecanicamente. São pessoas. São pessoas que têm sentimento, que estão ansiosos e que estão com medo. Então, além da medicina, além da ciência de eu ir lá fazer, vou fazer uma hack, vou colocar tanto de medicação, ele vai dormir? Não é só isso, né? Não é para isso que a gente fez medicina, né? Porque isso um robô faria. Exato.
E, Gisele, aproveitando essa deixa, me conta, tu que tem mais essa experiência da parte de gestante, né, desse parto humanizado, o que é que vocês fazem nesse momento tão especial para quem tá aí ouvindo a gente? O que é que tu faz para quebrar tanto esse gelo? Tu coloca música? Eu tenho a minha playlist de parto. Eu tenho a minha playlist de parto, são músicas mais tranquilas, mais calmas. Eu pergunto o que a paciente quer. Até para cirurgia geral. Não necessariamente só gestante. Meu paciente, ele vai dormir por minutos depois? Vai, na anestesia geral. Até ele dormir, eu pergunto o que ele quer. Se eu quer escutar alguma música, se eu gosto para ficar mais tranquilo. Já teve gente que quis escutar um rock pesadão. Botei um rock pesadão, entendeu? Você tem que pegar o paciente para você. Porque é individualizar, né? Não, são pessoas. Então, na obstetrícia, isso vale ainda muito mais. Por quê? Porque a paciente está acordada. Por todo o processo, ela passa acordada. Porque qual a coisa mais importante da obstetrícia, além de todos bem, é a mãe ver o filho nascer. Então, eu não posso fazer nenhuma medicação para ela ficar sedada, tranquila, porque isso pode interferir no trabalho de parto ou no momento mais importante que ela conhecer o filho dela. Então, a gente faz as outras técnicas, não medicamentosas, não farmacológicas. A conversa, a música, aromaterapia, luz no ambiente, a gente tem luzes específicas que dão uma relaxada. São vários fatores que a gente pode associar. Show. E agora, puxando um pouco o lado pro pessoal, você médica, mãe, esposa, né, esposa de um médico, como é, Gisele, que tu consegue, né, dar esse teu exemplo aí para quem tá ouvindo a gente, vivenciar a dor da medicina, ali eu sou a doutora Gisele, e como é que tu consegue trazer isso pro dia a dia, de cuidar de uma casa, cuidar de uma família, cuidar de um filho, e deixar aquele sofrimento daquele paciente que muitas vezes tu tava ali, o paciente oncológico, o paciente morreu, como é que tu consegue diferenciar isso da tua prática pra tua família dentro, assim? É difícil porque a gente se envolve, né? Eu trabalhei muito na pandemia, por exemplo. Eu era de grupos de anestesista para a pandemia. Impossível você não se envolver, impossível você não reviver aqueles momentos por várias e várias vezes. Você deve ter passado por situações dessas diversas vezes. Eu já fui a última pessoa que um paciente viu, né? Então, assim, não se envolver é quase que impossível. Mas a gente tem que filtrar, porque eu tenho que estar 100% para meus pacientes, mas eu tenho que estar 100% para o meu marido, para o meu filho. Então, a gente tenta guardar em caixinhas no coração da gente para conseguir viver, porque se a gente absorver tudo, a gente não vai ser nem bom médico, e nem boa esposa, nem boa mãe. Eu posso dizer que depois da maternidade eu sou uma médica muito melhor, principalmente para as crianças que eu anestesio, porque você consegue entender com muita mais clareza, você tem muito mais sensibilidade, muito mais tato, né? Você consegue confortar uma mãe com muita mais propriedade. Mas é difícil, é desafiador, na verdade. É desafiador. Mas é necessário. A gente tem que desligar algumas caixinhas para poder chegar em casa e ser a melhor mãe do mundo para o meu filho e a melhor esposa que eu possa ser para o meu esposo. Cada um dos seus nichos de mercado. Eu não opero criança, também não sou pai ainda, e o nosso nicho é maior de pacientes da terceira idade, pacientes mais idosos, a gente opera muito. E assim, eu acho que eu tinha uma veia ali de geriatra, que eu gosto mais de idoso, e eu me identifico demais, né, com as tradições, com as culturas deles, né, com as dúvidas, e a gente já sabe disso. E a gente se conecta muito mais fácil. Então você, mãe, está se conectando muito mais fácil com as crianças. Você já vivenciou as angústias do seu filho e vai ver a angústia do filho dos outros. Né? No nosso caso, a gente se conecta muito com os idosos. Mas é bem desafiador. E Gisele, me conta agora, né? A gente está entrando aqui. Eu já vivenciei dentro de um centro cirúrgico um evento bem atípico, que inclusive hoje perguntaram nas nossas caixinhas, que foi a questão do acidente que eu tive dentro do centro cirúrgico. Contando isso, às vezes até ninguém acredita que ali dentro daquele dia, dentro do centro cirúrgico, eu levei um tiro. Mas tirando essa parte bem anormal, né, que não é normal de você sair de casa e levar um tiro, me conta um caso interessante que tu já estava no centro cirúrgico e isso te marcou. Seja de um paciente, seja da estrutura física, seja no caso do Covid, que você acabou de dizer que foi a última pessoa que ele viu. Me lembra aí um caso interessante da tua vivência aí anestesiológica. Eu acho que eu vou dizer um caso que me marcou assim uma tristeza, porque
No Covid, a gente se deparava com um cenário de guerra, né? Cenário de guerra mesmo. Primeiro porque fomos pegos de surpresa, com pouca estrutura, falta de medicação, falta de suporte de segurança para a gente como profissional. Eu, em um único dia, que eu bati meu ponto no hospital, às 7 horas da manhã, até às 4 horas da tarde, eu já tinha entubado 32 pacientes. 32 pacientes. Eu não tinha bebido um copo d'água, porque se eu tirasse a máscara de proteção, eu tinha medo de me contaminar, porque a gente não tinha ainda totalmente segurança. Não teria outro EPI, outro equipamento de proteção individual para eu utilizar. Porque faltava. No começo da pandemia, não tinha EPI para todo mundo. Faltava no começo. E eu lembro muito claramente de um paciente que me chamaram para ajudar na intubação e que o paciente, quando eu cheguei, estava sendo transportado e eu simplesmente subi em cima da maca para tentar fazer a compressão. Esse paciente, graças a Deus, voltou, assim, a gente conseguiu acompanhar, porque eu trabalhei por muito tempo nesse hospital. O paciente foi para a UTI, os médicos, assim, bravamente resgataram. Eu conheci o paciente e conheci os filhos do paciente, então Deus me botou ali naquela hora e eu era a pessoa preparada para estar ali. E eu consegui ajudar, né? A gente teve muitas perdas, mas eu prefiro lembrar dos que a gente conseguiu ajudar. E para quem não sabe, a gente vivenciou, principalmente a população no geral, a população médica também, a gente vivenciou um cenário de guerra, né? Foi uma guerra, literalmente, contra um inimigo, às vezes até invisível. Microscópico, que era o vírus. E o cenário de guerra faz com que você tenha atitudes de guerra. É tanto que a medicina ela se desenvolveu muito mais rápido pós-guerra, né? Porque você está ali com os recursos e precisa testar, e muitas vezes a gente vai testando na prática, não tem aquele tempo do estudo clínico randomizado, e a gente vai e testa. E o cenário de guerra você faz algo que muitas vezes vai demorar a fazer de novo. E nesse aspecto, eu estou lembrando que eu sempre imaginei, e eu como cirurgião, eu não atendo muito trauma, né, a medicina de trauma, mas eu sempre imaginei, se alguém um dia se engasgar do meu lado e eu precisar com uma caneta Bic fazer ali uma via aérea, né? Passar uma Bic ali no pescoço da pessoa e salvar ela do engasgo. E eu não fiz isso na pandemia, mas eu lembro demais, eu chegando no hospital, não tinha EPI para todo mundo, e todo começo de plantão era aquele caos, tá faltando minha máscara, tá faltando meu capote, meu avental, como é que eu vou entrar dentro da UTI? E aí vinha chegando um paciente para a UTI, esse paciente não estava ainda entubado, não tinham conseguido entubar esse paciente na emergência e subiram com ele para a UTI sem estar entubado, porque não tinha via aérea, e esperar um cirurgião de cabeça e pescoço fazer uma traqueostomia na UTI. Aí ele estava estável, e aí do transporte, quando eu ia chegando, ele estabilizou. E eu não tinha nada, eu estava com a roupa de casa, eu não tinha feito, não tinha EPI ainda para mim, e a única coisa que eu corria, eu pedi um bisturi, me dá um bisturi rápido. E eu com a luva de procedimento, com o bisturi na mão, sem cabo de bisturi nada, só a lâmina, eu fui lá, né, e consegui fazer uma traqueostomia de urgência na beira da porta da UTI, sem ninguém, o paciente parando. E assim, depois eu parei para pensar, poxa, aquilo que eu imaginava de um dia, passar uma caneta Bic ou passar uma faca de cozinha e salvar a venda, acabei de fazer aqui nesse cenário de guerra. Isso sem nenhuma máscara, sem nenhum avental, não tinha uma proteção de nada, paciente Covid positivo, a via aérea todinha no meu rosto, e aí eu disse, pronto, agora eu devo pegar a Covid. Né? A gente sabe que em primeiro lugar tem que ter a nossa segurança, né? É isso que a gente aprende na faculdade, todos os protocolos de trauma são assim. Primeiro você vê a segurança do local, você vê se você está seguro para fazer aquele procedimento e depois que você vai ajudar alguém. Mas na hora da guerra, você só quer salvar. Porque foi para isso que a gente jurou na faculdade, né? Então a gente só quer salvar. Naquele momento, você não pensou em você. Você pensou naquela vida, no que representa aquele paciente para alguém. Então, eu já passei por cenários assim, você já passou e eu tenho certeza que muitos médicos também, né? Mas a guerra é que faz com que a gente evolua, né? Não sou a favor da guerra, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que cenários caóticos fazem com que a gente tenha que criar estratégias novas para avançar na ciência, né? Agora, cenários resilientes, cenários difíceis, criam pessoas resilientes, né? Então, todo mundo saiu mais resiliente, mais encorpado, né? Com maior
bagagem depois dessa Covid, não tem como evitar isso. Infelizmente, a gente teve milhares e milhares de mortes. Algumas delas poderiam ter sido evitadas, né? Se a gente não tivesse aí corrupção, se a gente não tivesse desvio de hospital, de leitos, tivesse vacinação precoce. Mas a medicina ela cresceu, né? Não tem como negar. Absurdamente. A telemedicina veio. Então, assim, a gente destravou várias coisas que a gente precisava destravar na medicina e tudo isso devido ao Covid. E uma coisa interessante do Covid, que pouca gente sabe, é que a gente passou tendo 2 anos de pandemia onde o foco era só Covid. Inclusive, consequentemente, a gente, cirurgião, anestesista, por exemplo, não tinha cirurgias porque as cirurgias estavam todas suspensas. E aí tu imagina uma fila de cirurgias que já eram grandes. Essa fila de cirurgia eletiva no Brasil pelo SUS era enorme. E passar 2 anos sem ter nenhum tipo de cirurgia. Gigantesca. E a fila hoje, ela ficou gigantesca. A conta não fecha. A conta não está fechando e a gente está vendo cada vez mais isso, né? A gente criou essa plataforma no começo, né? E a gente vê exatamente isso, que a fila ficou incalculável. As pessoas não estão conseguindo ter acesso mais à cirurgia porque já era grande. Depois do Covid ficou enorme, né? E assim, está bem desafiador. E falando de desafio, agora para a gente encerrar, entrando aí no último... te liberar, me fala como é que tá esse desafio do digital. Gente, para quem não segue aqui embaixo, ó, Gisele Barbosa, @Gisele Barbosa, e vê como é que ela tá falando de família, lifestyle, moda, criança, medicina, e destravou. Já tá com não sei quantos mil seguidores. Como é que foi isso aí, Gisele? Eduardo, eu sempre fui muito tímida, mas no núcleo que eu vivo, eu consegui influenciar algumas pessoas, né? Ajudar positivamente algumas pessoas. Tanto na área da minha profissão, né? Na medicina, quanto no meu novo nicho agora, que é a maternidade, né? Então, eu via que eu podia positivamente ajudar alguma mãe naquele processo ou tirar alguma dúvida de algum paciente em relação a algum procedimento. Foi então que há mais ou menos 3 meses eu decidi abrir meu Instagram e divulgar minha vida, minha rotina. E tá sendo uma aventura para quem é tímido. De chave foi abrir o Instagram, né? Até então a Foi. gente que é muito introspectivo, a gente não quer compartilhar nossa vida com ninguém que a gente não conheça. Às vezes vem fã, às vezes vem hater, às vezes vem comentário maldoso. E a virada de chave é abrir. Abrir o Instagram, agora vem, todo mundo vai ver a minha vida. Né? E essa foi a tua virada de chave também. Essa foi a minha virada de chave. E como é esse nicho chamado maternidade? Eu amo. Eu me descobri porque acho que as pessoas precisam de outras para literalmente se agregar e se fortalecer, né? A maternidade é um desafio, não é algo instintivo como a maioria das pessoas pensam, né? Ela precisa de estudo, preparação e acolhimento. Então, eu acho que eu vim para tentar agregar e acolher outras mães que estão passando por esse processo, uma escutativa, né? Um abraço, só para fortalecer. E ela tem um vídeo, pessoal, vai lá no Instagram dela, assiste lá, um vídeo de um carrinho. Vai bater eu não sei quantos mil visualizações. Já tá em quantas visualizações, Gisele? Quase 3 milhões. 3 milhões? Quase 3. Minha nossa senhora. E o vídeo é o quê? O que foi que viralizou nesse vídeo? Eu não sei, é porque eu sou uma mãe prática. Você pode até olhar assim para mim e pensar, não acredito muito, mas eu juro, eu sou uma mãe prática. Então, eu preciso de coisas que facilitem a minha vida, porque eu trabalho, eu não tenho nem noção de quantas horas semanais eu dou em trabalho, plantão, em cirurgia. Eu tenho uma casa para gerir, eu tenho um marido para dar atenção e uma criança correndo. Então, eu preciso de instrumentos, coisas, artefatos que facilitem a minha vida. Então, o vídeo foi exatamente divulgando um carrinho que eu tinha adquirido, que facilita eu colocar tudo dentro, inclusive o menino, para poder passear, porque eu faço tudo só. E ele é 4x4, que eu vi que ele vai na Ele areia. é 4x4, ele vai na areia, tem proteção solar, tem o cantinho para botar até a garrafinha do meu esposo, a Heineken, né? E a minha água. Então, eu acho que viralizou porque não era de fácil acesso aqui no Brasil e é uma novidade. E tu compartilha medicina lá também? Compartilho. Principalmente tanto cirurgia pediátrica, obstetrícia e um pouquinho da anestesia geral. E uma das coisas que me perguntaram, eu não tenho essa quantidade de seguidor que você tem, mas me perguntaram por que eu estava abrindo esse Instagram, o meu também, eu tive esse mesmo desafio, se eu ia vender alguma coisa, se eu ia vender um curso, alguma coisa assim. E eu disse que não. Eu estava abrindo porque a gente precisa dar voz aos bons. Porque senão os maus vão penetrar na sociedade e aquilo que os maus passam vão virar uma verdade.
Então, se a gente não educar a população, se a gente não mostrar o dia a dia, não fazer um bate-papo descontraído como esse, as pessoas vão procurar no Google, vão procurar em YouTube, canais que não têm qualidade muito boa e vão se basear por aquilo. Então, essa foi uma das vantagens também. E eu atendo muito paciente SUS também. Então, é uma forma de eu me conectar com o meu paciente. Porque alguns não têm tanto acesso, a gente sabe como é a realidade por trás, né? Às vezes, muitos não têm aquela facilidade. Então, no meu próprio Instagram, eu consigo sanar algumas dúvidas. Não é uma consulta, é como você disse, um bate-papo informal e que eu posso dar a oportunidade da informação para quem não tem acesso tão fácil. Exatamente. Então, se você chegou até o final desse vídeo, né, a gente vai encerrando o primeiro vídeo do nosso sistema de podcasts, mas eu tenho algo para te dizer que você que é colega, que você que é profissional, que passou por a dor que a gente está passando de abrir nosso Instagram, de falar sobre a nossa vida, de mostrar conteúdo, leva esse recado para ti. A gente precisa dar voz aos bons, porque senão os maus vão virar as verdades. Então fala, divulga teu conteúdo, se tu foi capacitado, se tu foi treinado, se tu estudou para aquilo, vai para as redes sociais, compartilha. Hoje o mundo é digital e a gente precisa estar compartilhando, como a Gisele está compartilhando maternidade, lifestyle, moda e medicina. E medicina também, tá? Gisele, muito obrigado por ter vindo. Hoje foi a nossa primeira gravação, foi um dia corrido, eu estava no centro cirúrgico, no consultório, corri, vim para cá e cheguei atrasado, mas muito obrigado, né? E eu sei que foi difícil para você, tá sendo difícil abrir, né, gravar, mas espero que a gente grave outras vezes e obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço o convite, foi ótima experiência, eu espero ter contribuído de alguma forma, que alguma explicação minha tenha facilitado o entendimento de algum paciente seu ou futuro paciente, e quem tiver qualquer dúvida pode mandar as perguntinhas que eu ajudo a responder também. Show. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube e a gente vai estar lançando aí no Cirurgia Já várias entrevistas dessa com anestesistas, com outras especialidades, para vocês se informarem melhor sobre o mundo das cirurgias, tirarem todas as suas dúvidas e irem para suas cirurgias ou indicarem as cirurgias para alguém que vocês conhecem com muito mais segurança. Um grande abraço.